Este é um problema que foi proposto no vídeo sobre gráficos na parte 2 e pedia-se para mostrar o seguinte. É dada uma elipse descrita por esta equação com coordenadas cartesianas, o semi-eixo maior e menor A e B, e a relação entre A e B é esta aqui. C é a distância, a soma das 2C é a soma da distância entre seus focos. Um foco está em C0, o outro foco em menos C e 0. A quantidade C sobre A a gente chama de E, é a excentricidade, e pede-se para mostrar que, quando eu considero um sistema de coordenadas polares com um polo localizado no foco F1, a equação da minha elipse é dada por esta expressão. E quando eu considero um sistema de coordenadas polares com um polo localizado no foco F2, a equação da elipse é dada por esta expressão aqui. Ρ1 e Ρ2, note, são as coordenadas polares tendo como polo F1 e F2. Então, Ρ1 é essa expressão, φ1 esse ângulo, Ρ2 é essa distância, φ2 é este ângulo aqui. Pois bem, vamos, a título de completeza, escrever a equação da elipse no sistema de coordenadas polares, tendo o polo localizado no centro. Então, é a situação usual, né? Que a gente tem aqui, então, o centro, aqui um ponto, o ângulo θ, distância R, então, esta quantidade é x e esta aqui é o y. Então, y é R seno θ, x é um R cosseno de θ. Então, para encontrar a equação nesse sistema de coordenadas como R em termos de θ, basta substituir essa expressão para x e y na equação da elipse e obter, no caso do x, R quadrado cosseno quadrado de θ sobre A2 mais R quadrado seno quadrado de θ sobre B2 é igual a 1. Então, multiplicando por b quadrado em cima e embaixo, aqui eu tenho, então, R quadrado, b quadrado, cosseno quadrado de θ sobre A2B2, que eu não vou escrever ainda. Aqui, multiplico em cima e embaixo por A ao quadrado. R quadrado, A ao quadrado, seno quadrado de θ sobre A2B2. Bom, multiplico por A2B2 dos dois lados, isso então é igual a A2B2. Onde está esse seno ao quadrado agora? Aqui eu vou usar a identidade trigonométrica fundamental. Então eu tenho R2B2 cosseno ao quadrado de θ mais R2A2 1 menos o cosseno ao quadrado igual a A2B2. Vamos agora, anote aqui, anotar que eu tenho, então, vou colocar o R2 em evidência aqui. Então, R2 que multiplica B2 cosseno ao quadrado de θ mais A2 menos A2 cosseno ao quadrado de θ igual a A2B2. R quadrado é igual, passa essa quantidade dividindo do outro lado, então A2B2 sobre A ao quadrado. E aqui eu tenho B2 menos A2 cosseno ao quadrado de θ. B2 menos A2. Vejam, B2 menos A2, quando eu passo esse A2 para o outro lado, B2 menos A2 é igual a menos C2. E, por sua vez, C é E vezes A. Então, esse B2 menos A2 é igual a menos E vezes A. Então, isso é A2B2 sobre A2 menos A2E2 cosseno ao quadrado de θ. Bom, esses A ao quadrado que estão aqui, eles vão embora. E agora basta extrair a raiz quadrada. R é igual. Bom, eu posso ter o sinal positivo ou negativo, mas R, lembramos, é sempre positivo. Então,
eu só vou levar em conta a raiz positiva. Então, tomando a raiz desse lado aqui, a raiz do b ao quadrado é b. E aqui embaixo eu tenho, veja, o a ao quadrado foi cancelado, aqui, aqui e aqui. Então fica b, 1 menos e2 cosseno ao quadrado de θ, que é a equação da elipse num sistema de coordenadas polares, cujo polo está localizado no centro. Vamos agora ver o que o problema pede, mostrar aqui. Quando eu coloco o polo do meu sistema de coordenadas localizado em ρ1, a equação é esta aqui. Vamos lá. Para o caso do sistema de coordenadas polares com polo no foco F1, então as coordenadas desse ponto são dadas por ρ1 e φ1. X e Y aqui são as coordenadas cartesianas. Então, eu preciso relacionar x e y, como fizemos no caso do sistema de coordenadas polares com o polo no centro. Preciso relacionar x e y com r e θ, naquele caso, para chegar na equação. Agora, eu preciso fazer também isso. E no caso de y, isso é muito simples. Y é ρ1 vezes o seno de φ1. E aqui, x mais c, c é a posição do foco, lembre-se disso, mais c e menos c, então essa distância aqui é c, x mais c é igual a ρ1 cosseno de φ1. Então, agora a gente coloca isso na nossa equação da elipse e vai dar, no lugar de x, ρ1 cosseno de φ1 menos c ao quadrado sobre A2, mais y, ρ1 seno de φ1 ao quadrado sobre B2 é igual a 1. Lembre-se que B2 é igual a A2 menos C2, que é A2, 1 menos C2. A2, e isso, C sobre A, é a excentricidade. Então, é dada essa relação aqui. Então, para simplificar um pouco aqui, eu vou multiplicar todo mundo por A ao quadrado. Então, ρ1 cosseno ao quadrado, cosseno de φ1 menos C, desculpe, ao quadrado, A2 com A2 cancela, mais aqui, ρ1 seno de φ1 ao quadrado vezes A2, parece um A2 em cima, mas B2 é A2, 1 menos E2. Então, o A2 cancela, 1 menos E2 embaixo, e do outro lado eu fico com o meu A2. Vamos agora desenvolver esse quadrado aqui e tentar juntar os termos para obter uma equação para ρ1. Então, vamos lá. Aqui eu tenho ρ1 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ1, menos 2 ρ1c, cosseno de φ1, mais C2, mais ρ1 ao quadrado, seno ao quadrado. Seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de φ1, sobre 1 menos E2 igual a A2. Vamos agora juntar esses dois termos de ρ1 em uma só expressão aqui. Então, ρ1 ao quadrado. Note que eu tenho um cosseno ao quadrado aqui de φ1 e no denominador 1 menos e ao quadrado. Então, eu vou colocar nessa expressão aqui também uma 1 menos e ao quadrado. Então, aqui fica 1 menos e ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ1 daqui. E daqui, mais 1 menos cosseno ao quadrado de φ1. Então, foi esse termo e esse. Esse aqui, menos 2 ρ1c, cosseno de φ1. Vou passar esse a ao quadrado para o outro lado. Vai ficar C2 menos A2, mais C2 menos A2 é menos A2, 1 menos 2. Isso aqui, essa expressão. Igual a 0. Aqui, notem que eu vou ter 1 vezes o cosseno ao quadrado de φ1 e menos o cosseno ao quadrado de φ1. Então, esses cossenos aqui,
esse 1 vezes esse aqui, eles vão se cancelar. Então, aqui vai sobrar ρ1 ao quadrado, 1 menos E2 cosseno ao quadrado de φ1 sobre 1 menos E2. Esse termo e o 1 vezes esse são cancelados. Menos 2 ρ1c cosseno de φ1 menos A2, 1 menos E quadrado igual a zero. Isto é uma equação do segundo grau para ρ1 e a solução é dada por as soluções, não? ρ1 é menos b, então daqui, esse aqui eu tenho, o b é quem multiplica o ρ1, então é 2c cosseno de φ1 mais ou menos b2, então é 4c2 cosseno ao quadrado de φ1 menos 4, o a, que é esse termo aqui, 1 menos E2 cosseno ao quadrado de φ1 sobre 1 menos E2, só que eu vou multiplicar agora pelo C, que é esse termo aqui. Tem um sinal negativo, com esse negativo fica um mais, então 1 menos E2 multiplicando vai aparecer no numerador, vai cancelar esse 1 menos E2 do denominador. Então vai ficar simplesmente aqui um A ao quadrado. E tudo aqui dividido por 1 menos E2 cosseno ao quadrado de φ1 e 1 menos E2. Notem aqui que eu vou ter um termo C2. C2 é, vejam, a excentricidade é C sobre A. Então, C é E vezes A, E2A2. Então, eu tenho o termo 4E2A2 cosseno ao quadrado de φ1. 4E2A2 cosseno ao quadrado de φ1. Então, esse termo vai cancelar este aqui, vai ficar 4A ao quadrado. Então, eu vou ter aqui a raiz de 4A ao quadrado, que é 2A. Bom, vamos transportar, vamos agora para continuar isso numa outra folha. Bom, a expressão que estávamos considerando era esta, e, bom, vamos mexer um pouco aqui para tentar chegar a uma expressão final da solução. Aqui eu tenho, se eu escrever C igual a E sobre A, eu vou ter 2A E cosseno de φ1 mais ou menos 1. E aqui no denominador eu tenho 1 menos E ao quadrado cosseno ao quadrado, eu posso escrever como 1 menos E cosseno de φ1 sobre 1 mais cosseno de φ1. E esse 1 menos E quadrado aqui, ele vai lá para o numerador, 1 menos E quadrado. Pois bem, vamos agora analisar as duas possibilidades que eu tenho. Se eu tenho um sinal positivo aqui, a minha solução é 2A E cosseno de φ1 mais 1, 1 menos E quadrado, 1 menos E cosseno de φ1, 1 mais cosseno de φ1. Se eu tenho a raiz negativa, se tem um sinal negativo, desculpe aqui, então é 2A E cosseno de φ1 menos 1, 1 menos E2, 1 menos E cosseno de φ1, 1 mais cosseno de φ1. Note que aqui, esse termo cancela esse, 2A, 1 menos E2, 1 menos E cosseno de φ1. E aqui, 1 menos, quando eu troco aqui sinal menos na frente, esse termo cancela esse, mas apareceu um sinal negativo. Então, é menos 2A, 1 menos E2, 1 mais cosseno de φ1. Pois bem,
Qual dessas duas expressões a gente deve tomar? Vejam, no caso aqui φ1, que x está localizado ao longo do eixo x, φ1 é 0. Cosseno de 0,1 fica 1 menos e nos dois lados. Então, lembre-se, isso é importante, e é um número entre 0 e 1. Então, isso aqui vai ficar um número aqui, ó, menor do que 1, menor que 1, isso é positivo, positivo. Positivo, aqui eu vou somar, isso é positivo, mas tem o sinal negativo. Veja, essa quantidade, ela é positiva. Aqui eu vou ter uma quantidade de ρ1 que é negativa. Eu não posso levar essa solução não serve, porque me leva a um ρ1 negativo. Portanto, conclusão, ρ1 é 2a, 1 menos e2, 1 menos e cosseno de φ1. No caso em que o polo está localizado no outro foco, então vamos aqui fazer um pequeno desenho aqui. Então, eu tenho um ponto aqui, meu foco aqui, F2. Aqui eu tenho X. Aqui é ρ2. Aqui é o ângulo φ2. E aqui é Y. E aqui toda essa quantidade é C. Então, nesse caso aqui, quem é Y? Y é ρ2 seno de φ2. Mas C menos X, que é essa quantidade, isso que é ρ2 cosseno de φ2. Então, segue agora os cálculos de forma completamente análoga à que acabamos de fazer e nós obtemos, então, a expressão que estava na primeira folha, né? Daqui a expressão para ρ2, que, se eu não me engano, é essa aqui. 1 mais e cosseno de φ2. Façam um cálculo para treinar, vocês devem chegar nisso aqui. Bom, é isso. Bom, é isso, só que não. Porque eu acabei de notar que eu esqueci um fator 2. Pois bem, vamos notar quando estávamos resolvendo a equação de segundo grau. Vamos voltar à folha anterior. Bom, esta é a situação. Tínhamos aqui a nossa equação quadrática, e vamos escrever a solução. Menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac, dividido por 2a. Eu esqueci do fator 2 aqui. Me desculpem. Então, com esse fator 2 aqui que eu esqueci, o que acontece? Vamos para a próxima folha. Vamos colocar o fator 2 que esquecemos. Então, o fator 2 entra aqui, por sua vez ele entra aqui, que entra aqui, que entra aqui, aqui e aqui. Então, 2 vai embora, então sai esse 2, sai esse 2. Como falam por aí, desculpem a nossa falha.